A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Tudo bem, povo de Deus? Vamos falar um pouquinho mais da palavra de Deus, aprender um pouco mais, pegar essa palavra para nos corrigir, nos tirar dos enganos que às vezes possamos estar passando, às vezes até sem perceber. E hoje eu estou trazendo uma palavra que diz: não são todos os cristãos, mas a maior parte dos cristãos tem algumas coisas que devem ser corrigidas, não deve fazer mais por ser um cristão, representar Cristo aqui nessa terra. São três coisas que o cristão tem que deixar de fazer. Vamos estar falando mais sobre isso aqui, vou pontuar depois, mostrando, para a gente entender melhor sobre isso. Porque às vezes nós fazemos até sem perceber também, mas devemos observar tudo isso e parar de fazer, ser o exemplo de Cristo aqui nessa terra. Segundo os dados do último censo do IBGE a respeito da religião, 87% dos brasileiros declaram ser cristãos. Mas será que as pessoas sabem o que é realmente ser cristão? Será que o Brasil tem melhorado ou piorado nos últimos anos por causa dessa enorme quantidade de pessoas religiosas? Isso também não só para o Brasil, isso é para o mundo inteiro, tem crescido. Será que tem melhorado ou piorado com isso? Qual o exemplo que nós cristãos estamos dando? Na palavra de Deus, a palavra cristão é usada 3 vezes no Novo Testamento. E ela significa, no grego, pequenos cristos, ou seja, o verdadeiro cristão é um imitador de Jesus Cristo. Em Atos 11, 26, seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez, porque o comportamento deles e suas atitudes eram muito parecidas com Cristo. Então, também temos que ser assim, para sermos chamados de cristãos. Infelizmente, a palavra cristão tem perdido seu significado e geralmente é utilizada para descrever alguém que é religioso ou que tem bons valores na vida, ao invés de se referir a um verdadeiro seguidor de Cristo. Muitos se consideram cristãos simplesmente porque vão à igreja ou porque gostam de fazer o bem a outros, acham que são cristãos por causa disso. Mas ser uma pessoa boa não faz de você um cristão. É preciso se arrepender de seus pecados, reconhecer que Jesus morreu na cruz para carregar sua culpa, quer dizer, a nossa culpa, e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que você seja perdoado e receba a vida eterna. A partir daí, você precisa obedecer a palavra de Deus, pois essa é a marca do verdadeiro cristão. 1 de João 2, 2 a 6, vamos ler para a gente entender melhor sobre isso. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não os guarda, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então nós temos que andar conforme Cristo andou, para possamos ser um verdadeiro cristão. Se você já entregou sua vida para Jesus e tem buscado guardar os seus mandamentos, você precisa parar de fazer essas 3 coisas que eu vou estar pontuando aqui agora, né, como eu já falei antes no início. Então vamos entender melhor essas 3 coisas. Não digo que são todos os cristãos, mas uma boa parte dos cristãos fazem. Então vamos entender os 3 pontos. Ser um cristão só de fachada. Não podemos ser só de fachada, ter somente o título de cristão. Ir à igreja e dizer amém para tudo é fácil, mas a sua fé será provada fora da igreja, no relacionamento com sua família, com seus amigos, vizinhos, com o patrão e empregados. Você mostrará que é um cristão verdadeiro através do seu bom comportamento, do seu linguajar,
das suas roupas, daquilo que você assiste, lê, participa e tantas outras coisas. Afinal, de que adianta citar versículos, falar do amor de Deus o tempo todo e no dia a dia maltratar as pessoas, fazer fofoca, criar intrigas, buscar vingança, não pagar quem deve e ser desonesto no trabalho? Isso não é ser um cristão verdadeiro. Não está dando exemplo. Jesus chamou pessoas que agem assim de hipócritas. O que está em Mateus 23, 27 e 28, capítulo 23, 27 e 28, vamos entender o que Jesus falou. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Se as nossas atitudes não condizem com a fé que professamos, está na hora de colocarmos a vida em ordem, para não darmos mau testemunho e sermos pedras de tropeço na vida de outras pessoas. Cuidado para não ser pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Temos que ter esse cuidado. O segundo ponto que eu estou destacando, se achar superior a outras pessoas. Se achar superior a outras pessoas. Hoje a gente vê muito isso. Não só no meio evangélico, no meio cristão, mas no dia a dia, a gente vê muito isso, mas isso é errado. O fato de crermos no Filho de Deus não faz de nós pessoas melhores que ninguém. Não fazemos pessoas melhores que ninguém por ser filhos de Deus. Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade, independente da crença ou descrença, etnia, classe social e outros fatores. Por isso temos o dever de amar e respeitar a todos, mesmo que não concordem com a sua prática, as suas práticas. Temos que dever de amar essas pessoas. Temos esse dever. A fé e o conhecimento que temos hoje só foi possível porque Deus demonstrou amor e graça por nós. Por isso, em vez de nos sentirmos melhores do que os outros, devemos nos sentir gratos e responsáveis por dar um bom testemunho do que Deus fez em nossas vidas. Vamos entender isso melhor lendo 1 de Pedro 2, versículos 10 a 12, que diz: Antes vocês não eram povo, não eram o meu povo, mas agora são povos de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a carne. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusavam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Outro ponto, terceiro ponto que eu quero destacar aqui seria achar que só orar pelos necessitados é suficiente. Orar é muito bom, é a ordenança de Deus, mas não é o suficiente, temos mais coisa a fazer. Vamos entender melhor isso aqui. Certa vez, uma página cristã no Facebook fez a seguinte pergunta: o que vocês acham que podemos fazer para ajudar as pessoas necessitadas que moram nas ruas? Essa foi uma pergunta na página do Facebook. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas respondeu: devemos orar e jejuar por elas. Ou seja, inconscientemente as pessoas pensam que ao orar, Deus enviará anjos do céu com sacolas de roupa, alimentos, remédios, dinheiro, etc. Não podemos esquecer que a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta, que está em Tiago 2,
de 14 a 26, fala sobre isso. Ou seja, precisamos ter atitude que demonstre o que acreditamos. Caso contrário, só orar não basta. Veja o que Deus diz ao povo de Israel, que fazia jejum e orações, mas não praticava o bem. É o que está em Isaías 58, 6 e 7. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é praticar sua comida, não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu que você encontra, e não recusar ajudar ao próximo. Então, essas são as orientações de Deus para nós, né? Falando sobre isso, não devemos somente orar, temos que fazer a nossa parte também, ajudar. E fica essa reflexão para você hoje aí, esses 3 pontos que eu destaquei aqui. Não digo que todo cristão, volta a falar sobre isso, fazem isso, mas a maior parte. E o que nós temos que fazer é ser semelhança de Cristo, mostrar às pessoas Cristo em nós. Aí sim seremos um cristão verdadeiro. Aí sim o povo verá o que Deus fez, vai entender a obra de Deus através da nossa vida, do nosso exemplo. Então fique com essa reflexão aí, pense bem sobre isso. Se você age assim, mude, peça a Deus para estar te ajudando. Um forte abraço no seu coração